Olá, seja bem-vindo ao Ecoturismo Digital. Aqui a gente conversa com pessoas que vão te ajudar a estruturar promoção e engajamento de atrativos naturais usando digital. Essa conversa tem como promotora a iTrilhas, a plataforma oficial da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Hoje a gente está conversando com a Luísa e o Mário da Koala Digital. Eles trabalham com o desenvolvimento de sites, e-commerce e landing page, além de SEO, e-mail marketing e outras ferramentas digitais. Hoje o nosso papo é focado em SEO para atrações digitais. Mário e Luísa, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite. Primeiro eu queria saber um pouquinho de como é que vocês chegaram aqui, como é que começaram a trabalhar marketing digital mais relacionado ao ecoturismo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, da gente estar aqui batendo esse papo e compartilhando um pouco do que a gente faz no dia a dia, um pouco do que a gente conhece e trabalha dentro aqui da Koala. Então, a minha formação não é na área de TI, eu sou formada em turismo e tenho uma comunicação estratégica, uma especialização em comunicação estratégica, mas o meu caminho, como é que eu cheguei aqui hoje, Em 2012, eu criei um blog Fui Acampar, e na época que eu estava criando, eu tive uma experiência muito ruim com uma agência que eu contratei para fazer, e daí, com o tempo, com essa experiência ruim, eu acabei aprendendo e fui descobrindo que eu tinha como eu mesma fazer o meu próprio site. E daí, baseado em muita curiosidade, foram muitos aprendizados ao longo do caminho, ao longo dos anos, e eu gostei tanto disso que acabei me focando, nessa área de desenvolvimento de site, que daí foram anos de aprendizados, E nesse meio do caminho eu conheci o Mário. Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma formação que é voltada mais para o TI, mas na verdade a minha área é ligada com infraestrutura, manutenção, rede, empresa, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Eu estava meio cansado desse mundo e por acaso, isso a gente está falando aí mais ou menos de 2005, alguma coisa assim, eu também resolvi fazer um blog para falar sobre trilha, montanha, esse tipo de coisa que era o meu hobby na época, quer dizer, ainda é uma paixão, na verdade. E aí, o que acontece? Com essa vontade, com esse começo desse blog, eu também fui parar nesse negócio de estudar desenvolvimento para a internet. E aí eu comecei a gostar tanto da coisa e achar que aquele mercado era tão interessante que eu acabei parando de trabalhar na área de infraestrutura e, aos poucos, eu fui migrando para a área de desenvolvimento de internet, E aí, o que acontece? Quando a gente se juntou, quando a gente foi morar junto, começou a namorar, casou e tal, não sei o quê, a gente criou a Koala. E a Koala veio, juntou essas duas vidas que estavam meio paralelas ali, vamos dizer assim, e deu continuidade nesse trabalho de desenvolvimento de sites, SEO e marketing digital que a gente fazia na época, lá no início também, agora e-commerce, que a gente também está fazendo. Enfim, deu início a tudo isso aí. E a gente acabou tendo um diferencial que é interessante, que é o seguinte: como todos os dois têm essa vivência do mundo outdoor, dos esportes, de contato com a natureza, de camping, de trekking, esse tipo de coisa, a gente sabe lidar com esse tipo de público, a gente entende esse tipo de público e o esporte em si. E aí, então, a gente começou a desenvolver muito trabalho para marcas, para lojas, para empresas, agências, enfim, ligadas com o mercado de esporte de natureza. E ecoturismo turismo também. E esse tipo de coisa. Acabou unindo um pouco da minha formação com um pouco da formação do Mário, com um pouco do que a gente veio fazendo ao longo desses anos, assim. E daí a gente acabou se tornando uma agência bem especializada nesse nicho, assim, E que é um grande prazer para nós trabalhar dessa forma, e com esse enfoque hoje em dia. É isso. Tá, legal. Então, hoje a pessoa que está estruturando um atrativo natural, uma trilha de longo curso, por que ela tem que pensar no digital? Existem várias formas, de você marcar a sua presença nesse espaço digital. Hoje em dia, o mais comum, e todo mundo vai falar isso para você, é falar, abre uma conta numa rede social, no Instagram, um canal no YouTube, se for o caso, se tiver facilidade para lidar com vídeo, esse tipo de coisa, ou um TikTok, ou enfim, a rede social que atende o perfil de público que você quer atrair. Além disso, e é óbvio, a gente tem os sites e os blogs, e às vezes eles andam em paralelo, às vezes o site institucional ele tem dentro dele um blog. Às vezes a pessoa não tem a condição de ter um site institucional, ela cria só um blog, por exemplo, mas já é um começo de marcar uma presença digital. Tá? E a gente tem também os aplicativos e plataformas de nicho, como é o caso do iTrilhas, por exemplo,
para quem procura conteúdo relacionado a trilhas e travessias e trilhas de longo curso, que lá é um local onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre isso. E, assim como tem o eTrilhas, a gente também tem outras plataformas de nicho para cicloturistas, enfim, para... Todos esses são espaços e ferramentas digitais onde tu pode estar inserindo um atrativo, inserindo uma trilha, inserindo alguma coisa relacionada ao turismo para fazer a divulgação. O importante é que você tenha a sua presença digital, tá? O importante, às vezes, até é que você tenha a sua presença digital no formato de um site, de um blog. E o porquê que isso aí é importante? Porque vamos supor o seguinte, você viu uma foto linda do Vale Europeu, do circuito de cicloturismo do Vale Europeu, no Instagram de um amigo seu. E aí você falou assim, pô, legal, eu podia ir para esse lugar aqui, pedalar lá. E aí você vai lá e joga lá no Google, circuito de cicloturismo do Vale Europeu. E você vai encontrar uma série de resultados que, obviamente, são sites ou blogs, né? E aí, no meio desses resultados, você vai acabar, de repente, encontrando uma agência que faz aquele roteiro e que está ali vendendo aquele roteiro. Você entrou no site, tem todas as informações super completas e tem lá um botãozinho, fale conosco, ou faça a sua reserva. E aí você vai lá, entra em contato com eles e acaba fechando o seu passeio no Vale Europeu de Bike com aquela agência. E aí o legal de você parar para observar esse fluxo todo é que não foi a agência que foi atrás daquela pessoa. Aquela pessoa viu uma foto bacana no Instagram de um amigo e aí, do nada, aquela pessoa fez uma busca no Google e encontrou a tua agência. Isso só vai acontecer se você tiver uma boa presença digital e estiver bem posicionado, bem ranqueado também, para poder ser encontrado pelos buscadores, né? Então, isso também é bem importante. E os buscadores, mais especificamente, como é que eles podem ajudar a promover um atrativo, chegar a mais pessoas? É exatamente a mesma coisa que a gente falou no exemplo anterior, na pergunta anterior, tá? Então, o que acontece? Dando prosseguimento àquela mesma ideia. Os buscadores são o ponto de partida, tá? Para o teu público encontrar o teu negócio, o teu atrativo, esse tipo de coisa. Vamos supor, então, por exemplo, e aí o que acontece também? Desculpa. O que acontece também? O público vai encontrar e o buscador vai ser útil para o seu negócio se o seu conteúdo estiver bem estruturado, se o seu SEO, ou seja, se a sua otimização para a ferramenta de busca, ela estiver bem estruturada. Porque se ela não estiver bem estruturada, não adianta, seu site vai aparecer na 20ª página do Google. E ninguém passa, geralmente, da 2ª ou da 3ª página do Google, no máximo, né? Então, por exemplo, é importante que você tenha essa visão. Quando você vai ter um site, você tem que otimizar o seu conteúdo o melhor possível. Para que eu procure lá no Google Trilha da Pedra da Gávea, por exemplo, e encontre o teu site lá, logo na primeira página do Google, com as informações que eu preciso para fazer aquela trilha, que é o que eu estou buscando, por exemplo, né? E quando a gente pensa em posicionamento, a gente tem que pensar que a gente está querendo se posicionar ou aparecer no Google, assim como nós queremos, ou o nosso cliente quer, todo mundo quer, né? Nós estamos concorrendo com todos os sites da internet. Então, o que faz com que um site apareça melhor ou pior? É tu pensar estrategicamente na construção desse conteúdo. Agora, quando tu já cria o conteúdo pensando nisso, tu já está na frente de muitas pessoas, porque muitos dos concorrentes não estão pensando nisso ainda. Apesar de o SEO, hoje em dia, ser um assunto bem relevante, assim, né? Que quem trabalha com desenvolvimento de sites sabe que tem que prestar atenção nisso, tem muita gente ainda que deixa essa parte deixa de lado essa parte. Então, quando tu começa a fazer um conteúdo de qualidade e otimizado para SEO, tu vai ter um resultado. Mas uma coisa também importante é que resultados de SEO, para tu aparecer na busca do Google, por exemplo, ou de algum outro buscador, não é um trabalho a curtíssimo prazo ou a curto prazo, é um trabalho a médio prazo ou a longo prazo. Porque são várias coisas são vários fatores que são levados em conta para a pessoa aparecer. E, por exemplo, um deles é há quanto tempo a publicação existe, está no ar, por exemplo. Então, são várias coisas a serem consideradas. Vários fatores aí. E também tem a concorrência, né? O tipo de nicho com que você está brigando para ganhar posição ali também. Alguns nichos são muito mais concorridos e tem muito mais gente trabalhando para querer aparecer. E outros nichos são um pouco mais... tem menos gente trabalhando, de fato, para concorrer, de fato, para aparecer nos resultados de busca, né? Legal. Então, o que o gestor deve levar em conta, então, na hora de construir um conteúdo para ser encontrado por esses buscadores, Google, Bing, como é que ele faz? O mais importante para esse cara que vai botar a mão na massa agora e vai criar o conteúdo dele é ele entender o seguinte:
Existem mais de 200 fatores para ranquear um site no Google, tá? É óbvio que não necessariamente ele vai atender a todos, porque existem fatores técnicos que estão embutidos dentro da questão do código do site, tempo de carregamento, adaptação para a tela de celular e vários outros fatores técnicos, e existe a qualidade de conteúdo e a estruturação desse conteúdo. E aí sim, nessa parte ele pode fazer a diferença, tá? Se ele correr atrás e aprender o SEO para construir o conteúdo dele, ele pode fazer diferença. E uma coisa importante é o seguinte, o SEO ele é uma coisa mutável, ele não é fixa. Então, o que acontece? Hoje, seu site pode estar com a primeira página lá no Google, com o primeiro resultado do Google para uma determinada palavra-chave. Amanhã pode não estar mais, porque você tem um concorrente trabalhando SEO melhor do que você, tá? E aí vamos citar, por exemplo, vamos dizer que você tem um atrativo. Acho que o importante antes é dar uma orientação de quando a pessoa vai desenvolver um texto também. O que é? Quando a gente fala conteúdo, a gente está falando de texto, né? É a pessoa sair do local onde ela está e se botar no local onde está o público dela, né? Ela mudar de posição. Ótima lembrança. E pensar, bom, se eu quero que alguém chegue no meu atrativo, o que essa pessoa vai estar procurando, tá? Essa é a chave. É tu te posicionar no local do turista ou da pessoa que está buscando o teu serviço, tá? Vamos citar um exemplo prático aqui dessa ideia que a Lu falou. Vamos supor que você esteja escrevendo um site sobre a trilha do Pico da Tijuca, lá no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí você colocou lá na descrição da sua página que fala da trilha do Pico da Tijuca, você colocou assim, é uma bela trilha em meio à Mata Atlântica, com um belo visual da cidade do Rio de Janeiro, e é fácil. Sem dificuldade, ótimo para turistas. Ou seja, não tem nada de palpável aí para ser usado como parâmetro para busca. Né? Essa descrição, por exemplo, ela poderia ser aplicada a trilhas no Brasil inteiro, na verdade, né? Fora ali o Rio de Janeiro, que ele falou, não tem nenhuma outra palavra-chave que caracterize essa trilha. E que possa alimentar uma busca, que possa ser complementar a palavra Pico da Tijuca, trilha do Pico da Tijuca. E isso é o que a gente chamaria de um conteúdo fraco. Mas existe o conteúdo rico. Né? E aí vem a diferença, que é quando você senta ali na frente do computador na hora de escrever e se coloca no lugar do seu público, que é o seguinte, e aí vamos supor que você vai reescrever esse texto, colocando nele palavras que o seu público pode usar para encontrar aquele conteúdo na internet. Então, vamos reformular o texto aí. Ele passa a ser assim agora. A trilha do Pico da Tijuca, localizado no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem o ponto de partida a partir da Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. É uma trilha de dificuldade média para fácil, depende do usuário, e dura cerca de 2 horas, por exemplo. Tá? Não é necessário pagar ingresso, tem estacionamento do local e Quando você começa a aumentar o volume de informação, você começa a fornecer para o Google tudo o que ele precisa, porque na hora que o usuário digita lá, quanto tempo dura a trilha do Pico da Tijuca? O Google vai saber porque está no teu conteúdo. Daí o Google vai ler o teu conteúdo, vai ver que tu viu ali que falou, dura tanto trilha do Pico da Tijuca. Ele já vai fazer uma associação de que tu está falando sobre isso. Se tu digita lá, trilha do Pico da Tijuca, estacionamento, tem estacionamento, o Google vai entender que tu falou que é trilha e vai entender que tu está usando as palavras-chave que são importantes e que respondem a pergunta da que a pessoa pode estar procurando. É exatamente isso. Então, esse é o conteúdo rico. O importante é você pensar exatamente nesse conteúdo rico na hora de você escrever o teu texto, tá? E não fazer um texto que a gente chama aqui de poesia, de um modo interno aqui entre a gente, que é assim, linda trilha com o visual do nascer do sol ou do pôr do sol, em meio à Mata Atlântica, inesquecível, com o cheiro da natureza. Não tem buscabilidade. É bonito, mas não tem buscabilidade. Não que isso não possa estar também presente em algum momento do texto, claro, uma parte um pouco mais alusiva, mais assim, mas quando a gente quer falar com o Google e quer buscar relevância nos seus resultados, a gente precisa de informações práticas, completas, objetivas, e que respondam às perguntas de quem está fazendo a busca, né? Esse é o grande pulo do gato, né? É a grande dica para quem escreve conteúdo para a internet hoje em dia. E você pode falar um pouquinho do trabalho que vocês fizeram junto com a eTrilhas de otimização de busca dos conteúdos, das atrações naturais que estão cadastradas lá? O trabalho que a gente fez para o eTrilhas, ele foi dividido em 2 partes, vamos dizer assim. Né? A gente prestou uma consultoria de SEO e a gente fez uma remodelação de um dos sites do eTrilhas.
E aí, esses dois trabalhos aconteceram da seguinte forma. Na parte da consultoria do SEO, a gente fez uma análise de um dos sites do Trilhas e a gente levantou todas as melhorias estruturais e as melhorias de conteúdo que aquele site poderiam passar a ter para poder para que ele fosse ranqueado melhor pelo Google. Tá? E na parte da remodelação do site, foi toda uma reestruturação do site, levando em conta dois fatores, tanto o SEO quanto a entrega de um conteúdo melhor para quem está consumindo aquele site, para quem está visitando aquele site, para que fique mais claro o que a plataforma, o que a ferramenta oferece para aquele público que está ali visitando o site. Tá? E aí houve uma terceira etapa desse trabalho também, que foi a revisão de textos de blog. Né? O Etrilhas tem um blog dentro do site deles, e aí a gente está fazendo a revisão junto com eles de cada texto, definindo palavras-chave, por exemplo, para aquele texto, otimizando aquele texto com palavras paralelas àquela principal palavra-chave que foi definida, e estruturando o texto todo para que ele ganhe ainda mais relevância também ao momento que ele é publicado no blog do Etrilhas, para que ele indexe com uma posição melhor do que ele indexaria se não tivesse um trabalho de SEO sendo feito ali em cima. Então, nosso trabalho no Etrilhas foi isso, foi a consultoria do SEO e a reestruturação do site. Né? Geralmente, quando a gente até remodela um site, quando a gente cria um site do zero, a gente já embute o SEO no meio do processo de construção desse site. Porque não tem lógica hoje em dia você querer ter um site e esse site não aparecer no Google. Né? Então, assim, já faz parte do processo. E como a Lu falou antes, assim, o SEO não é uma ferramenta mágica, ele é uma ferramenta que leva um tempinho para funcionar. Mas bem feito, ele dá ótimos resultados de busca orgânica. E é interessante até comentar isso, porque em muitos casos o tráfego orgânico, ou seja, o que você recebe de visita sem precisar pagar para aparecer no Google, ou no anúncio de rede social, ou o que for, ele chega a ser mais relevante em termos de volume do que o tráfego pago. Às vezes ele converte mais no tráfego orgânico do que no tráfego pago. Tá? Claro que tem questões de nicho, depende de vários fatores. Mas assim, o tráfego orgânico ele é uma grande fonte de visitação e é uma grande fonte de cliente. Tá? Então é importante que a pessoa que vai desenvolver um site, desenvolver um texto, entenda a questão do SEO por causa disso. Porque aquilo ali pode trazer para ela visitas, sim, infinitamente maiores, às vezes até, do que um tráfego pago, que ela vai pagar por um período específico, por exemplo. Tá, então explica pra gente só o que significa essa sigla. O que é SEO, né? Que se escreve S-E-O. O que quer dizer essa sigla? É legal você perguntar isso aí, porque muita gente realmente é uma sigla, né? Como tem 1 milhão de siglas hoje em dia na internet, as pessoas não entendem muito. Mas a tradução literal de SEO é otimização para motores de busca. Ou seja, otimização, vamos falar em português, otimização para ferramentas de busca na internet, para os buscadores, para o Google, para o Bing, para o DuckDuck, para o Yahoo, enfim, para a ferramenta de busca que você vai usar. E essa otimização, ela é um conjunto de coisas, né? Ela acontece tanto no texto, e aí ela tem, quanto na estrutura do site. E aí dentro do texto ela tem vários níveis para acontecer, desde o que você vai escrever no texto em si, até a escolha de uma palavra-chave, aonde essa palavra vai aparecer dentro do texto, como você otimiza essa palavra-chave na descrição de uma foto, por exemplo, que está naquele texto ali, e também a parte técnica do SEO, né, que é a parte estrutural, como a gente chama aqui, que é a marcação dentro do código-fonte, a otimização do carregamento do teu site, a questão da adaptação da tua tela para o mobile, enfim, para o celular, né? Então, assim, tem vários fatores no SEO, tá? São mais de 200 fatores de ranqueamento que o Google, por exemplo, usa para posicionar você entre os concorrentes ali na hora que ele vai definir quem deve aparecer em primeiro, em segundo, terceiro mas lugar. basicamente é o que tu faz dentro do teu site para ser melhor visto e aparecer nos primeiros resultados do Google, do Google não, de todos os buscadores, mas o Google é sempre uma referência, né? Para quem está desenvolvendo SEO. Então, basicamente é isso, né? Para fechar, deixa uma dica para quem está pensando em divulgar um atrativo e não sabe por onde começar. Tá, vamos lá. Assim, a nossa dica básica é o seguinte: comece pelo óbvio. Tá? Então você tem que estruturar um plano, obviamente, do que você vai, como é que você vai divulgar aquele teu atrativo, e nesse plano você vai listar lá. Eu vou usar primeiro, e o mais prático de fazer, mídias sociais, por exemplo. Então eu vou usar ali o Instagram
e se eu tiver a capacidade de trabalhar com vídeo, eu vou usar YouTube ou Facebook, se for o caso, ou outra rede qualquer, tá? E aí você tem que lembrar que você tem que trabalhar com conteúdo rico ali dentro, né? Com fotos de qualidade, com vídeos de qualidade, com informação de qualidade ali dentro também, tá? É legal também pensar por onde começar, né? Também quando tu for pensar quais redes tu vai usar para trabalhar dentro da tua empresa, do teu negócio, dentro daquilo que tu quer divulgar, é pensar quais redes atendem a tua necessidade. Todo mundo tem que estar no TikTok? Não. Todo mundo tem que estar no YouTube? Não. Todo mundo. Tu tem que entender dentro daquilo que tu produz, daquele conteúdo que tu precisa divulgar, qual que é a rede mais interessante. Quando a gente fala em turismo, em atrativo, em destino, em trilha, é importante considerar que o visual é muito importante, né? Às vezes a pessoa só de bater o olho numa foto ou de ver um vídeo, ela já pensa, bom, é ali que eu quero ir, é naquele lugar que eu quero estar, é aquela experiência que eu quero viver. Então, quando a gente fala em turismo, com certeza as redes visuais, como o YouTube ou, por exemplo, o Instagram, são extremamente importantes, porque elas são a inspiração e muitas vezes vão ser a porta de entrada, assim, o ponto inicial para a pessoa buscar mais informação e chegar num site, por exemplo, né? E é exatamente isso, né? A rede social ou o canal no YouTube, ela é um início, ele é um ponto inicial para atrair a tua visita. E você vai levar a tua visita a consumir um conteúdo mais rico ou uma experiência de uma informação maior ali, que não cabe você colocar, por exemplo, numa descrição de foto no Instagram, ou num vídeo do Stories, ou no Reels, ou até no próprio YouTube, você vai levar ela para uma página no teu site, onde você vai ter toda a descrição de um roteiro, por exemplo, que você está vendendo se você fosse uma agência. E aí é importante você pensar também no conteúdo daquele roteiro, né? De como você descreve a tua experiência, de como você vende ela. Então, o site é uma outra plataforma. E dentro do site a gente tem duas áreas diferentes, que é a área da página do roteiro, por exemplo, se a gente estiver falando de uma agência, ou de um catálogo de trilhas, ou alguma coisa do gênero, e você tem, de repente, um blog, onde você vai falar de experiências, de ações, de notícias, de coisas que aconteceram que são complementares ao teu trabalho ali, como agência ou como outra coisa qualquer, tá? E existe um terceiro nicho também, que nem todo mundo lembra, que é justamente o nicho dos apps e plataformas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí, que você faz a gestão de uma unidade de conservação. Então, você está divulgando a tua trilha, a tua unidade de conservação para um público muito específico. Ou que você tem a gestão aí de um projeto de trilha de longo curso. E aí você tem aplicativos e plataformas como eTrilhas, por exemplo. E vamos supor, então, que você tem aí, sei lá, que você vende uma experiência na sua cidade, né? E a sua cidade é um ponto turístico. Você pode usar o TripAdvisor, por exemplo, para vender a tua experiência ali dentro. A mesma coisa se aplica para quem faz hospedagem, pode usar o Airbnb. Então, assim, é um conjunto de ferramentas que você vai usar para trabalhar a divulgação do seu negócio. Geralmente, todo mundo começa pela rede social. O site, lembrando, é uma ferramenta sua, então você vai ter ele sempre, ele não vai acabar, a rede social acaba, como acabou o Orkut, por exemplo, a gente brinca sempre com isso, né? Mas... ou também, por exemplo, antigamente quem começou a usar Instagram há um tempo atrás e só usava Instagram, o Instagram, assim o como algoritmo o algoritmo está sempre mudando, enfim. Então, as redes sociais são uma excelente ferramenta para tu começar, mas é importante que, paralelo a isso, tu comece a pensar as redes sociais que se adequam ao seu perfil, ao público da empresa, né, claro, mas é importante pensar num segundo momento no site, porque é o site quem vai aparecer numa busca do Google quando a gente tiver, quando tu tiver tentando chegar num público, por exemplo, se alguém for buscar uma pergunta sobre o Pico da Tijuca, o Instagram ele não vai aparecer no resultado do Google. Então, aí tu precisa ter um site para dar esse conteúdo rico, que as redes sociais são muito visuais, mas elas não trabalham a parte de texto. Ok, então, aí você já sabe, aí você já sabe, por exemplo, que você tem lá que fazer rede social, dependendo do teu nicho, né, qual a rede você vai escolher, já sabe que um site ou um blog seria legal, já sabe também que você pode usar outros tipos de plataformas e apps. Beleza. Mas aí, aonde você começa? Da onde você tira inspiração para achar o conteúdo para fazer o seu conteúdo, né? Do mesmo lugar onde você vai começar. Então, você vai pegar, assim, por exemplo, o perfil de uma rede social, de um Instagram, de um parque nacional, ou de um parque fora do Brasil até, que tenha a ver com o seu atrativo, que tenha o mesmo estilo de divulgação que você quer fazer e vai se inspirar naquele conteúdo, para construir o seu conteúdo. A mesma coisa vale para o site. Um site de referência, por exemplo,
de uma trilha de longo curso, de um caminho de cicloturismo, que você acha super bacana, e você está desenvolvendo uma coisa daquelas na sua região, você pode se basear também naquela outra plataforma que já existe em outro local para desenvolver a solução para a sua região. E aí até é legal também o seguinte, você acaba levantando deficiências do site da concorrência, vamos dizer assim. Você fala assim, olha, no site deles não tem um roteiro detalhado, dia a dia. Então, no meu site, eu vou colocar um roteiro detalhado dia a dia para facilitar o usuário. Ok, esse tipo de coisa é importante, esse pensamento, esse planejamento. Então, você define quais são as redes, o site, o blog, quais são as plataformas de apoio extras, né? E define todas as inspirações e começa a montar o seu plano de divulgação. Isso aí é importante, tá? E lembrando, é claro, que não adianta só você entregar o melhor conteúdo se o teu serviço ou atendimento for ruim. O SEO, ele vende o teu serviço, ou ele traz o cliente até você. Mas se você traz um serviço ruim ou um atendimento ruim, aquele cliente vai sair falando mal de você no futuro. Então, assim, aí você vai perder porque não adianta muita coisa. Tudo se complementa no final das contas, né? É tudo um complemento. E também, se tu faz um atendimento maravilhoso, além dos clientes que tu vai conseguir por outras buscas de internet ou pelas tuas redes sociais, tu vai também conseguir... Pelo boca a boca. Pelo boca a boca. Eu fui naquele lá, vai naquela agência lá, que aquela agência maravilhosa, me tratou super bem. Então, não adianta só trabalhar conteúdo. E não ter um atendimento de qualidade, dar uma atenção ali no canalzinho. Tudo, na verdade. É tudo, na verdade. É um conjunto. É um conjunto. Né? Não adianta você pecar em alguma dessas pernas. É um conjunto inteiro. Legal. Obrigado, Luísa. Obrigado, Mário. Obrigado mesmo por chamar a gente para bater esse papo. Quem quiser falar com a gente, quiser trocar uma ideia, tiver algum projeto para desenvolver, quer criar um blog, quer criar um site, quer melhorar os textos do site que já tem, enfim, é só escrever para a gente lá no contato@koaladigital.com.br, koala com K, ou acessar o koaladigital.com.br e usar lá o formulário de contato para entrar em contato com a gente. E a gente está sempre aqui para prestar atenção, e a gente está sempre aqui para dar atenção para a galera. Você acompanha o Ecoturismo Digital. Aqui a gente conversa com pessoas que vão te ajudar a estruturar a promoção e o engajamento de visitantes em atrativos naturais. Também, como uma forma de ajuda, a gente vai disponibilizar um e-book gratuito como criar conteúdos de trilhas naturais para a internet.